Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, o tema de meu discurso de hoje é como nós devemos celebrar o aniversário do Santo Profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. Em primeiro lugar, é importante nós entendermos se é permitido ou não e qual seria a forma correta de fazer essa celebração. Sobre isso, quando nós olhamos o Sharia islâmica, né, sobre isso, nós entendemos que o Sharia é baseada no sagrado Alcorão, na prática do Santo Profeta e os ditos do Santo Profeta, que são os três fundamentais ensinamentos que são base para a lei islâmica. E não encontramos nenhum tipo do dito ou ensinamento do Islã, do Santo Profeta, que falasse sobre esse tipo de aniversário. Inclusive, nós sabemos muito bem que são ensinados dois tipos de festas anuais pelo Deus Todo-Poderoso, que é Idul Fitr, que é feito depois de Ramadã, o mês sagrado para os muçulmanos, e também Idul Adha, né? Que é uma lembrança, uma memória do sacrifício do profeta Ismael e profeta Abraão. Mas além disso, nós não encontramos nenhum outro tipo de celebração, outra festa, aniversário que prova pela prática e pelos ditos do santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Santo profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, falou, e é escrito no dito no livro Sunan Ibn Majah: "Fa'alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdijin." Para vocês, sempre que surgir um conflito, sempre que surgir algum tipo de um assunto que deve ser decidido, sempre devo olhar para a minha prática. Se vocês olharem para a minha prática, encontrarem algum exemplo, então devem seguir esse. E se não encontrar nada na minha prática, devem olhar para os meus califas, os meus sucessores, guiados por Deus Todo-Poderoso, né? Que foram quatro sucessores. Mas quando, seguindo esse dito do santo profeta, quando nós olhamos na prática e a vida do santo profeta e a vida dos seus companheiros, nós também, a vida dos companheiros, não encontramos nenhum tipo desse dito que comprova que os seus companheiros celebraram o aniversário. Nem o santo profeta, nem os seus companheiros celebraram esse tipo de festa, esse tipo de celebração. Então, certamente, segundo os ensinamentos do Santo Profeta, esse tipo de celebração, como é costume de celebrar hoje em dia, cai na categoria de bid'ah, que é uma inovação, né? Sobre isso, o quinto sucessor, quinto califa do Messias Prometido, alayhi salam, disse que muitas pessoas me perguntam e escrevem cartas para mim e fazem essa alegação: por que que os Ahmadis não celebram esse dia? Ele disse que, na verdade, os Ahmadis que entendem corretamente o significado desse dia. Mas antes disso, é importante entender que os primeiros 3 séculos do Islã foram os melhores séculos dentro do islamismo, né? Em que houveram as pessoas que amavam Santo Profeta e seguiam corretamente a sunna do Santo Profeta, a prática do Santo Profeta e tinha o melhor conhecimento do islamismo, né? Mas quando olhamos para nesses 3 séculos, nessa época, não encontramos nenhum tipo de incidente, nenhum tipo de celebração que seja feito pelo seu companheiro ou os companheiros do companheiro do Santo Profeta. Tipo, nem Sahabi ou nem Tabi'i, que foram bem depois da vida do Santo Profeta, que celebraram esse tipo de festa. Então, isso comprova que essas coisas foram inovadas mais tarde dentro do islamismo e que, na verdade, as pessoas. E é importante entender que as pessoas que eram mais amadas por Deus e que amavam mais o santo profeta eram os seus companheiros, eram as pessoas das primeiras épocas. Então, se eles não o celebraram
essa celebração, esse aniversário, então não cabe a nós fazer esse tipo de inovação, né? Então, isso é certamente esclarecido dessa forma que não devemos fazer celebração de forma como é costume hoje em dia. Mas aí surge essa pergunta, que de que forma nós devemos fazer essa celebração, né? Sobre isso, o Messias Prometido, alayhi salam, fundador da comunidade Ahmadiyya, falou que lembrar a vida do santo profeta é provado, conforme os ditos do santo profeta, que sempre que quando nos lembramos, quando falamos dos atributos dos profetas, os anjos descem e abençoam as pessoas. Então, é sempre bom lembrar os profetas, é sempre bom falar das boas qualidades dos profetas, né? Mas é importante que nos abastecemos, nós evitamos que dentro desses nossas comemorações entrem os outros tipos de inovações, outros tipos de bidá, né? Como é costume, hoje em dia as pessoas fazem a celebração em nome de aniversário do Santo Profeta, né? Então, o Messias Prometido, alayhi salatu wassalam, deixou bem claro que se for para lembrar a vida do Santo Profeta, as suas qualidades boas, isso sim pode ser feita. Sobre isso também o quinto sucessor, quinto califa do Messias Prometido, al-Islam, também falou algo com que eu finalizarei o meu discurso. Ele disse que se for falado sobre a vida do santo profeta nesses eventos, isso é muito importante. Mas o que acontece hoje em dia, por exemplo, no Paquistão, na Índia, nesses países do Oriente Médio, que muitas das vezes esses eventos tornam-se eventos políticos, em vez de ser um evento puramente religioso, né? E com isso acontece que um segmento religioso dentro do islamismo começa a atacar os outros, começa a falar mal dos outros. Por exemplo, no Paquistão, o Huzur diz que no Paquistão as pessoas organizam essas festas e, em vez de falar a vida do santo profeta, eles começam a fazer alegações falsas contra a comunidade, contra o Messias Prometido, alayhi salatu wassalam, e com isso acabam fazendo algo que desrespeitando a dignidade e a vida do santo profeta, porque ele nunca ensinou esse tipo de prática. Por isso, com isso, entendemos que, sim, se for para falar sobre a vida do santo profeta, nós podemos falar, devemos falar, que assim o Deus nos abençoa e sempre derrama o misericórdia sobre nós. E, além disso, também podemos fazer sacrifício financeiro, como é costume de fazer nos todos os eventos. Mais importantes da nossa vida, e também devemos fazer orações voluntárias, né? Nawafil. Isso também é algo muito importante que devemos fazer para celebrar. E como nos outros Eid, né? Eid al-Fitr e Eid al-Adha, nós fazemos oração extra para celebrar esses dias de celebração. E é importante também que nesses dias nós fazemos Nawafil para celebrar de forma correta o aniversário do Santo Profeta. E assim também de uma forma, entendemos que os nossos aniversários também devem ser celebrados dessa forma, fazendo sacrifício, fazendo orações voluntárias para que Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe e nos mostre o caminho correto e que sempre devemos fazer essa oração também, que nós mantenhamos no caminho certo. Amém. Jazakumullahu ta'ala.